Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Eu estava lendo aqui algumas frases do escritor e filósofo Friedrich Nietzsche, e uma das frases que eu li me chamou bastante a atenção, que é uma contida em um trecho do livro O Anticristo, né? Que fala mais ou menos assim, o ser de luz é por essência uma serpente, todo sacerdote sabe disso. E pelo ser de luz vem todo o mal do mundo. Também isto o sabe todo sacerdote. E eu já li algumas teses acadêmicas, né, a respeito de Friedrich Nietzsche, e as pessoas elas tendem a falar, né, que ele era um crítico atroz da figura feminina, né, que ele proferia diversas frases, né, bastante duras. E eu não considero isso, né, alguns até o taxam, né, de cara que tinha ódio, que era misógino e não sei o que, né? Como se não houvesse tipo frases 10 vezes piores, né, de várias e várias filósofas feministas a respeito de homem, né, algumas até sugerindo o extermínio de boa parcela deles, né, então tipo aí não tem problema, né, mas o cara tecer críticas a respeito de alguns aspectos do comportamento feminino, meu Deus do céu. E Friedrich Nietzsche ele era um observador bastante perspicaz de algumas características femininas, né, que ele aborda em diversos dos seus livros. E ele observava bastante essa questão da ardilosidade, frieza, a moralidade no comportamento delas, né? E o fato do cara ser considerado um miso só por conta disso demonstra o quanto a janela de Overton do discurso ela está deslocada. Talvez até futuramente eu faça um vídeo falando sobre isso, né, explicando como é que é a estratégia dessas pessoas que têm os porta-vozes, né, os megafones, enfim, do discurso. Eles criam um truque através da novilíngua, né, para enquadrar qualquer tipo de comportamento crítico ao que eles querem defender com características hediondas, né? Mas você vê que basicamente falar qualquer coisa um pouco mais ácida, né, já virou misoginia, sendo que se você for pegar o significado original, ela vai muito diferentemente daquilo que eles querem colocar, né? É a mesma coisa que eles fazem com quem, por exemplo, critica determinadas pautas, eles vão lá, chamam de fascistas, chamam de nazi e etc. Então é a mesma coisa eles fazem também com quem critica a figura feminina, visto que essa questão da supremacia delas é algo que é defendido em certas bandeiras feministas, né? E eu acho engraçado que esse pessoal costuma dizer que quando a gente fala isso, a gente está falando mais basicamente baseado em teorias da conspiração, né? Teoria da conspiração quem faz é esse pessoal quando eles chegam aqui e falam a respeito do nosso conteúdo, né? Que fala que esse pessoal aí prega dominação feminina, supremacia do homem, né? E engraçado que eles não trazem a esse tipo de frase nenhuma materialidade, né? Cadê o link do vídeo? Cadê o canal? Cadê o trecho? Quem foi que disse? Não, eles simplesmente fazem diversas acusações a esmo, né? Agora, o que eu falo aqui, eu consigo ter materialidade, inclusive no penúltimo vídeo que eu fiz, chamado Machosfera, Discurso de Ódio no YouTube, lá pro minuto 13 ao minuto 18 eu faço uma compilação de conteúdo misândrico na internet, ao qual não sofre nenhum tipo de censura, não é alvo de nenhum tipo de preocupação, o que é um dos demonstrativos de como nós estamos vivendo em uma sociedade misândrica, né? Então, quando você. Eu estava, inclusive, me lembrando aqui que eu estava vendo um debate aí no canal do Macho Tóxico, né? Entre o Davi do canal Vida Ronk e uma gordinha aí que fazia conteúdo aí para Machosfera. Não era a Lia Oliver, era uma outra, né? Que eu me esqueci, infelizmente, qual é o nome dela, que era mais ou menos uma que surgia, né, sorrateiramente fazendo conteúdo aí da machosfera, e que depois com o tempo acaba sempre revelando aí, botando as garrinhas do lado de fora, né, se revelando aí uma feminista como qualquer uma outra que se aproxime do nosso conteúdo, né, supostamente defendendo a causa, mas que depois começa aí a tecer diversas críticas ali e tal, denotando o que elas realmente querem fazer, que é podar o discurso, né, que é se camuflar e, enfim, acabar de uma forma ou outra cagando regra, né, que é o que elas fizeram com a comunidade gamer, né, tecendo críticas a alguns animes e tal, alguns jogos, né, cagando regra como sempre. Então ela basicamente nesse debate, que eu acho que essa live até deve ter sido excluída do canal
do Guido, né? Que o canal dele acho que caiu, não sei o que foi que aconteceu. Ela basicamente acusava o Davi de ser um miso, né? De ser um misógino. Porque ela pegava algumas frases que ele dirigia, né? Questão do esgotinho, do cemitério, enfim, e colocava isso, né, como sendo uma coisa a qual ele só dirigia a figura feminina. Ao qual Davi respondeu que não, né, que ele se referia pejorativamente ao ser humano em geral, porque ele é um misantropo, confesso, né? Então, ele inclusive falou, né, dando uma resposta muito boa para ela, que quem ele mais criticava no canal dele, ou critica, né, são os manginas, né? Não é necessariamente a figura feminina. Então ele deu diversos exemplos, né? Que ele fala também, se refere lá, pau fedena, não sei o que. Tipo, ele sempre se refere pejorativamente aos manginas, né? E ao ser humano em geral que se caracteriza naquele estereótipo de NPC, né? Que é aquele cara lá que ele é escravo do condicionamento social, né, matrixiano, que basicamente o cara só vive em prol de querer pegar a mulher, pegar a mulher, pegar a mulher. E isso é um sintoma de deslocamento da janela de Overton. Por quê? Porque esculachar homem basicamente vira uma coisa tão normal que quando isso acontece, isso já passa despercebido, né? As pessoas, elas meio que, tá, ok, beleza, mais um dia comum. Agora, se você fala da mesma proporção sobre a figura feminina, aí isso vira um problema, né? Então, é porque a janela de Overton, ela tá deslocada para a questão da figura feminina, né? Então, qualquer crítica a ela é tida como algo, meu Deus, quase que criminoso. Talvez um dia eu faça um vídeo explicando em detalhes como isso é feito, né? E como a nossa comunidade ela é importante para o deslocamento dessa janela de Overton para algo mais próximo do meio. Então, por exemplo, aqui no meu canal, eu não faço questão nenhuma de ser parcial, tá? De ser imparcial, na verdade. Eu critico muito mais a questão do comportamento feminino, primeiro por uma questão de nicho, né? Porque o meu canal aqui ele é frequentado majoritariamente por homens, dos quais os interesses deles visam ser o feminino, então por uma questão até de conscientização dos caras, a gente descreve muito mais o comportamento delas. E em segundo lugar é para contrabalancear o já vasto conteúdo criticando homens existentes na internet, né, que exaltam essa questão do profano masculino. Então, eu inclusive tenho um vídeo aqui no meu canal no qual eu falo, né, que o profano masculino ele é pior do que o profano feminino, mas que eu não o exalto aqui porque a internet já o faz, então não precisa de outro canal aqui da manosfera fazendo a mesma coisa. Vai lá na página da Gina Indelicada, né, Sento a Vara, Nazaré Amarga, Cidade Alerta, vai lá, cara, internet afora que você vai ver o profano masculino sendo criticado o tempo inteiro. Eu não preciso fazer isso aqui no meu canal. Meu canal é para contrabalancear, né? Então você vê que essa crítica ao nicho também se baseia muito nisso, né? Nesse deslocamento da janela de Overton. E parando para pensar nessa questão dessa frase, né, onde ele fala que os seres de luz são o principal motivo de existir o mal no mundo, a princípio isso pode parecer uma frase radical, mas se você for parar para pensar, não é. Eu estava parando para refletir sobre isso, eu falei, cara, realmente, se você for parar para pensar, boa parte das guerras, boa parte da maldade humana, né, do motivo pelo qual os homens eles fazem mal uns pelos outros é na disputa por elas. Elas não são, digamos assim, más por natureza, mas elas são a razão de existir o mal. Não sei se deu para entender, porque é por elas que o mal acontece muitas vezes. E isso muitas vezes acontece também no envolvimento que você tem com elas, porque o condicionamento que elas dão, os estímulos basicamente que elas dão, é de que não vale a pena o cara ser ético, ser um cara bom, ser um cara muitas vezes apegado aí aos próprios valores, porque o estímulo que elas dão é de que esse cara, né, que geralmente tem essas características, está fadado a se dar mal no relacionamento, ou a comer o pão que o diabo amassou com elas. Então, veja você, por exemplo, várias situações ligadas à natureza delas, se são ou não são um estímulo para o cara se desviar do caráter deles. A primeira coisa é quando elas falam, por exemplo, que eu já vi, né, diversos vídeos delas falando assim, que quando elas estão frente a um cara
que não é o sujeito que elas querem casar, elas se entregam com muito mais facilidade a ele, né? Ou seja, ela oferece, e geralmente elas fazem isso quando elas estão jovenzinhas, né? Então elas oferecem os melhores anos da vida delas, né? De acordo com a questão de beleza, juventude e fertilidade para esses caras, ao qual geralmente quando elas já estão esbagaçadas emocionalmente, né? Aí elas procuram sossegar e aí procurar aí um beta provedor. Ou seja, você tem um estímulo para cafagestagem e para o mau caratismo aí, porque se eu ser um cara que sou bom, que sou o sujeito que geralmente elas procuram para casar, e claramente caras assim não costumam despertar, né, ou digamos assim, instinto mais selvagem delas, por que que eu, sabendo disso, vou ser esse cara, né? Então compensa muito mais, uma vez que eu quero me envolver com elas, né, supostamente, eu ser o cara que é ali o cafajeste, o Zé Drugs da vida e tal, né? Então esse já é o primeiro estímulo soltado por elas mesmas. Outro estímulo que você tem também é que quando o cara geralmente ele é solteiro, ele é um repelente de mulher, né? Digamos assim, quando o cara ele é mediano. E aí quando o sujeito ele tá acompanhado de uma, né? Ele tá ficando, ou ele tá namorando, ele passa a ser um imã das outras, né? Então começa a surgir, não é à toa que você, quando eu, por exemplo, isso acontece muito comigo quando eu estou acessando o Instagram e você vai nessas páginas aí de humor, aí você vê lá, né, a legenda do vídeo, olha, Satanás quando quer tentar o cara, ele é sujo, aí vê lá o cara com a companheira do lado, aí vê lá uma outra claramente se insinuando para ele. Isso daí é uma coisa que não está longe da realidade, isso acontece muito, tanto é que você confere esse tipo de coisa através dos comentários. Ou seja, você tem estímulos aí à infidelidade, porque se o cara ele vê que ele quando está solteiro, ele não tem as mulheres se arrastando por ele, e quando você vê que o cara tá acompanhado, ele tem um monte ali que se interessa por ele do nada, né? Se ele for ceder, e aliado a isso está o fato de que a própria esposa que ele está, ou a própria namorada, a própria companheira, não valoriza o homem bom da maneira que ele deveria, ele acaba por ser entediante, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do meu canal, que quando o cara ele é o sujeito bom, o famoso Miqueinha, o ser de luz que está com ele geralmente acha a relação muito mais tediosa. Então elas geralmente tratam muito melhor um cara que é cafa, um cara que elas sabem que é mau caráter, do que um cara bom. Então, sabendo disso, e aí o cara tá com uma, né? Tá lá com a namoradinha dele. Sabe da natureza delas. Porque o cara é esperto, o cara chegou aqui, assistiu um vídeo do Lion e tal, entendeu como é que funciona a natureza feminina, e resolveu entrar no game, sabe disso daí, aí viu que uma outra tá se ensinando. O que é que você acha que o cara vai fazer? Eu, no lugar desse cara, eu trairia na primeira oportunidade. Eu vou ser sincero, eu trairia mesmo. Eu não teria o menor remorso, o menor pudor em trair. Até porque a natureza feminina ela é muito levada a recompensar o cara que é malfeitor. Isso basta que o cara tenha a calibragem correta, porque o que estraga, o que faz os caras se darem mal, não é o cara necessariamente ser um mau caráter, não é necessariamente o cara. Isso em relação a elas, tá? Não em relação à sociedade como um todo, mas em relação à conduta para com elas. O que faz o cara se dar mal no trato com o feminino não é as atitudes dele em si, mas é o cara não ter a calibragem. Não é necessariamente o sujeito ser um malfeitor, mas é ele cometer vacilo no ato. Se o cara souber a calibragem correta, souber contornar, souber determinadas táticas manipulativas e ela realmente se sentir atraída pelo cara, ela perdoa a traição, acontece um monte de coisa, mas ela não se separa do cara. Ela pode passar diversas e diversas coisas aí na mão desses sujeitos que elas acabam perdoando ela. Como eu falei, a natureza delas é especificamente inclinada a recompensar o sujeito que, em alguma medida, ele é um malfeitor, né? Ele é um cafajeste, ele é um cara que, digamos assim, não é tão apegado aí a princípios ou a valores morais, né? Então, existem muitas outras situações, né? Por exemplo, você falar a verdade. Eu já tive, né, situações práticas na minha vida onde eu já fiquei com algumas Julianas aí, e que nas minhas primeiras vezes, claro, né, você não conhece a natureza delas, você acaba sendo mal sucedido em algumas tentativas ou até mesmo em algumas situações porque você é verdadeiro, né? Então você começa a pensar, poxa,
Se eu não falar necessariamente o que eu estou pensando, se eu partir para a tática de falar para ela o que ela quer ouvir, eu me dou bem. Ou seja, você tem um outro estímulo, que é o quê? O estímulo de mentir, de não falar a verdade. Então você vê que você se dá muito melhor quando você não fala aquilo que você realmente pensa, mas aquilo que ela quer ouvir. E aí é que tá a chave da coisa. Elas sabem que você tá mentindo, tá? O ser de luz, ele é bastante perspicaz em saber que você está emulando uma determinada personalidade, mas ela, no fundo, ela gosta disso porque isso transparece para ela que você é um cara que não tem apego moral. Ou seja, no entendimento delas, um cara que ele é desapegado a bons valores, ele tem muito mais chance de crescer, porque de fato isso é verdade. Se você for pegar na questão da própria humanidade mesmo, grandes nomes, grandes reis, né, grandes personalidades da história, eles eram completamente facínoras. Então, se você for pegar reis aí, Alexandre o Grande, Nero, Gengis Khan, Che Guevara, Lampião, diversos e diversos outros nomes, né? A princesa Cleópatra, a rainha, não sei o que ela era. Todas essas personalidades, né? Elas eram incrivelmente amorais, elas passavam por cima de outras pessoas para conseguir aquilo que elas queriam, e o que é que elas conseguiram? Justamente conquistar os seus objetivos. Então, sim, é uma verdade isso daí. Infelizmente, o nosso mundo, ele recompensa, né, as pessoas que são amorais, as pessoas que passam por cima dos outros. Elas conseguem muito mais facilmente os seus objetivos, basta que elas sejam perspicazes, porque fazer o mal exige também habilidades. Se você não souber, não faça. Agora, a pessoa que sabe fazer, a única coisa que pode acontecer é a questão do karma, né? Porque ela pode estar alimentando uma corrente que pode, uma hora ou outra, se voltar contra ela. Então, é por isso que eu não prego aqui que você faça o mal. Quando eu fiz, por exemplo, aquele vídeo da manipulação Pio, eu tenho total cuidado em estabelecer um limite, né, para que você não cruze a linha do mau caratismo. Por quê? Porque uma vez que você cruza essa linha, você estará fazendo um mal que pode alimentar uma corrente, né, de atitudes e tal negativas na sociedade que uma hora ou outra pode voltar contra você. Você vai estar alimentando esse ciclo, né? Então são coisas diferentes. Mas eu prego sim para que você manipule. E manipular não é necessariamente fazer mal para ninguém, tá? Você pode utilizar aquilo dali ou para táticas neutras, tá? Egóicas, ou até mesmo para o bem da própria pessoa, tá? Não necessariamente você vai estar manipulando as pessoas só para conseguir o mal. Mas voltando aqui ao que eu estava dizendo, né, isso é uma constante na história da humanidade. Ainda que eu não pregue isso, que eu não concorde, mas é um fato, cara. Pessoas que cometeram mal, que passaram por cima, gente inescrupulosa, conseguiram conquistar seus objetivos, né? O problema foi que depois disso boa parte delas tiveram um fim trágico e foram vítimas, inclusive, das suas próprias atitudes. Ou seja, há um preço a se pagar. Mas a natureza feminina, ela não quer saber muito disso, né? Ela é muito mais ligada às benesses que isso pode trazer. Então é por isso que elas muitas vezes são, digamos assim, mais voltadas, né, a gostar de caras que elas sabem. Então a questão do cara mentir, ela saber que o cara tá mentindo, se o sujeito ele for esperto, se ele tiver a calibragem, ainda que ela suspeite, ou ainda que ela desconfie, ou ainda que ela saiba que o cara tá mentindo, isso vai aguçar o interesse dela em relação a você. Então eu já tive experiências desse tipo, onde as minhas ficantes sabiam que eu estava mentindo e eu fazia questão de mostrar que eu estava mentindo mesmo, dava aquele sorrisinho sacana, aquela coisa do tipo, ela, você é um mentiroso, você é não sei o que, você é um safado, você é isso, me chamava de um monte de coisa, mas estava lá comigo, entendeu? Por quê? Porque no fundo, sei lá, de alguma forma isso atiçava o interesse delas em mim. Entendeu? Eu já tive algumas experiências desse tipo que foram muito engraçadas, né? Algumas onde eu já fui um pouco FDP também, eu já tive muitas, talvez em alguma live aqui, é porque eu não gosto de ficar fazendo tantos vídeos assim expondo a minha vida, mas talvez em uma live futura aí, quem sabe eu faça, eu revele mais algumas histórias assim que aconteceram comigo, do qual eu tiro inclusive conclusões que eu tenho para fazer esses meus vídeos aqui a respeito da natureza feminina. Boa parte dessas coisas eu já vivi na prática, tá? Então o que eu falo aqui, eu realmente tenho um conhecimento de causa. Então é isso, cara. Um vídeo aí um tanto quanto desconexo, mas que eu procurei trazer para vocês a seguinte conclusão, né? Que se você não tancar esse tipo de coisa, tá? De você
emular uma natureza que não é a sua, eu recomendo que você não se envolva, né, tanto assim com o feminino. Por quê? Porque elas têm, digamos assim, um instinto mais pragmático do que o masculino. Então elas têm um desapego moral muito maior do que o do homem, pela própria maneira como elas evoluíram, né? Eu já falei inclusive sobre isso em outros vídeos, não vou ficar me repetindo aqui, mas que a maneira como elas evoluíram na humanidade exigiu delas um despreendimento moral muito grande. E elas entendem, né, através disso, que o homem e que elas estão do lado, se eles também o tiverem, né, esse desapego moral, eles têm mais chance de crescer. Então, elas são inclinadas naturalmente a se atraírem por caras que são amorais, caras frios, insensíveis e misteriosos. Entendeu? Então, quando você está em uma dinâmica com elas, por mais que ela possa parecer ser boa, porque aí tem gente que vai falar, ah, mas aí você só está falando da mulher que é muitas vezes interesseira, da mulher que é mau caráter, não sei o que, isso aí é balela, tá? Todas elas, em baixo, médio ou alto grau, têm essa inclinação. Existem aquelas que conseguem esconder melhor a sua natureza, mas todas elas, em algum momento da sua vida, você vai pegar. Isso daí eu já tive muitas e muitas provas disso, através da própria conversa com elas, delas falando de relacionamentos anteriores, de ex-namorados, disso e daquilo, papapá. Você vê como elas tratam o cara que é cafa, como elas não têm uma atitude, digamos assim, mais severa com caras que fazem algum tipo de atitude mais desonesta e tal. Enfim, você tem diversas provas de que elas mandam estímulos o tempo todo de que no trato com elas vale mais a pena o sujeito ser amoral, tá? Então elas fazem isso por quê? Porque basicamente elas têm um pragmatismo, né, muito maior do que o masculino, elas têm um desapego moral muito maior e elas entendem que tratar melhor o cara ou tentar conquistar um cara que de repente seja esse indivíduo amoral é muito mais benéfico para elas, porque no fundo esse cara também é uma ferramenta para ela, porque ela quer domesticar esse sujeito, ela quer utilizar os dons maléficos que esse cara tem ao seu favor, né? E não que eles sejam usados contra ela, porque é aí que vira o problema, né? Então, por exemplo, quando ela parte dessa iniciativa e ela passa a perseguir um cara que tem um outro perfil, ou é porque ela se ferrou na mão de um cara desse, né? Ela teve uma experiência traumática e aí ela vê que esses caras geralmente têm muitas demandas de outras correndo atrás e que ela pode sair perdendo, então ela tem que baixar um pouco a régua aí pro cara que é um sujeito assim, digamos, mais bonzinho, né? Então é basicamente isso, elas mandam estímulos o tempo todo, que no trato com elas você tem que ser um cara que é cafajeste, um cara que realmente não presta, você tem que ser um cara que é desapegado aos seus princípios, você tem que fazer isso, cara. Se você tancar essa parada, se envolva. Se não, eu recomendo que você não corra atrás, entendeu? Porque realmente isso pode fazer mal até para sua psique. Eu já tive também experiências dessa na prática, no qual eu tinha que emular uma personalidade que não era minha, eu me sentia mal por isso, né? Eu fazia atitudes que depois eu mesmo falava, caraca, olha o que eu tô fazendo, vai simplesmente porque eu quero meter em um buraco quente e úmido, entendeu? Eu tô me rebaixando, enfim, as minhas atitudes. Se você tancar essa parada, faça isso. Se você for um cara naturalmente cafajeste, você provavelmente nem está assistindo meu canal porque você não precisa, né? Você só, enfim, caiu aqui de paraquedas. Então, tanca, velho. Se relaciona aí, boa sorte para você. O sistema ele te recompensa, tá? O cara, por exemplo, que ele não paga pensão, o cara que é ilegal, quem se ferra geralmente é só o cara que é bonzinho, tá? Então, basicamente é isso. Os estímulos que são mandados aí nos relacionamentos através delas são basicamente estímulos ao mau caratismo, estímulos à mentira, estímulos à infidelidade e basicamente o homem ele passa a pecar, passa a fazer atitudes que são ruins quando ele tenta se envolver com o feminino ou por conta do próprio feminino em si. Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até a próxima.